Na pacata cidade de Pedra Branca, onde lendas se entrelaçam com a realidade, a recém-chegada enfermeira Emily de Guadalupe se depara com desafios além da compreensão humana. Uma série de ataques brutais durante as noites de lua cheia vem tirando o sono da comunidade, dando origem à suspeita de que um lobisomem esteja à solta. É o que você vai ver no episódio de hoje, Em Torno da Fogueira, a enfermeira noturna e o lobisomem. Quando Emily foi destacada para trabalhar no hospital de Pedra Branca, imaginou, desde a entrada da cidade, que o maior problema que poderia ter era o tédio. Como é próprio das cidades pequenas, nada acontece, e desde o momento em que viu a estrada, absolutamente pacata, pensou consigo mesma: o que importa é que o dever me chama ao trabalho. No começo, tudo parecia absolutamente normal, como em qualquer unidade hospitalar onde já houvesse trabalhado. Entretanto, desde o princípio, constatou um fato que chamou muito a sua atenção. Observando exames de rotina dos pacientes, ela percebeu que havia uma grande incidência de problemas da mesma origem, e ao que parecia, uma origem desconhecida. Em sua primeira rota pelo hospital para conhecer os pacientes, ela tomou conhecimento de que as pessoas que ali estavam internadas pareciam temer qualquer coisa de sobrenatural e inexplicável, muito mais do que a própria doença que as acometia a estarem naquele lugar. Conversando com pacientes, ela não demoraria muito a entender do que se tratava. A boa gente daquela cidade imaginava que havia uma fera solta, qualquer coisa à espreita, como um lobisomem. No começo ela riu e associou essa crença ao fato de que em cidade pequena as pessoas acreditam em crendices, acreditam em coisas que, em geral, não fazem muito sentido no mundo real. Porém, a primeira vez em que foi preciso acompanhar um médico durante uma operação de rotina, ela viu com seus próprios olhos o que não podia deixar dúvida. De fato, havia uma fera atacando as pessoas no lugar. Na ocasião, havia um rapaz em uma cama, com um enorme ferimento no rosto, e a julgar pelo formato, não cabia dúvidas. Se tratava da garra de um enorme animal, ao qual ele sobreviveu ao ataque por pura sorte, e conseguiu correr até o hospital, em busca de ajuda. Os dias que se seguiram a esse acontecimento, ela até tentou continuar mantendo a sua descrença, mas era necessário enxergar a realidade. E essa realidade apontava para um temor que se espalhava como uma névoa encobrindo as ruas. Quando os moradores começaram a relatar avistamentos estranhos e uivos inumanos, Emily, cética desde o princípio, viu-se obrigada a confrontar a realidade. Depois do choque que lhe causou, veio o profundo ferimento no rosto daquele paciente. As noites de plantão, tanto na emergência do hospital como nos chamados na rua, costumavam exigir muito de Emily, mas ela, tendo sido sempre uma enfermeira extremamente dedicada, não tinha medo do trabalho. Porém, com o correr das notícias e dos acontecimentos, os pacientes, cada vez mais traumatizados, ecoavam histórias de encontros com uma criatura bestial, aumentando a ansiedade pelos corredores do hospital. E a partir desse conjunto de histórias e testemunhos que ela vinha escutando das pessoas que eram vítimas desse tipo de ataque, ela não pôde mais fazer caso a respeito desses depoimentos. Por mais que tentasse negar para si mesma, não haveria como fugir da realidade. As noites de lua cheia naquele lugar escondiam algum mistério tenebroso e em pouco tempo ela já não conseguia pensar em outra coisa. Determinada a desvendar o mistério, Emily mergulhou em uma pesquisa na biblioteca local, e foi lá que ela descobriu antigas lendas sobre um lobisomem que assolava Pedra Branca há décadas, desaparecendo nas sombras e retornando nas noites de lua cheia. E foi nessa biblioteca que Emily conheceu Oliver, um historiador local, com quem formou uma aliança improvável. Ele compartilhou com ela seu interesse na história do lobisomem, e juntos começaram a desvendar pistas antigas, procurando padrões nos ataques recentes. E a julgar pelos documentos aos quais ela teve acesso, ficou muito claro: o tal do lobisomem existia de fato,
E a menos que eles pudessem descobrir sua identidade e tratar de destruí-lo, a cidade inteira seria reduzida a um amontoado de pacientes no hospital em que ela trabalhava. Essa constatação lhe causou um espanto tamanho que no outro dia, bem cedo, ela se encontrava na delegacia disposta a prestar uma queixa e pedir apoio policial no sentido de resolver esse problema. Entretanto, para grande surpresa dela, havia mais gente para fazer denúncia do que policiais para dar conta dos BOs. A própria entrada da delegacia estava coberta por grades, em uma tentativa de evitar os ataques do lobisomem. Portanto, ela percebeu que se houvesse uma solução, certamente não sairia dali. E não tendo mais o que fazer, ela decidiu voltar para o hospital. E quando ela já se retirava do local, um policial assinou para ela, fazendo sinal para que ela entrasse. Por esse meio, ela teve acesso a uma conversa com o delegado. Mas o seu entusiasmo durou muito pouco, porque na verdade, o que ele tinha para dizer não era nada do que ela esperava ouvir. Ele apenas a repreendeu por dar crédito ao que, segundo ele, não passavam de lendas e crendices de gente de interior. Muito me admira a senhora vinda de uma cidade grande e com a formação que tem, acreditar nesse tipo de história. Afinal, as pessoas daqui são muito simples e é natural que eles procurem explicações das mais extravagantes possíveis para tudo que acontece. Mas da senhora eu esperava mais, disse o delegado, bastante mal-humorado. Emily não perdeu a oportunidade de perguntar a ele: mas se o senhor mesmo não acredita em lobisomem, como o senhor explica esses ataques que sempre acontecem em noites de lua cheia? Ele respondeu na hora: acontece que os ataques não são apenas nas noites de lua cheia, porque se fossem, não haveria problema. Os ataques acontecem sempre, inclusive nas noites de lua cheia, e é uma grande bobagem associar isso à existência de um lobisomem, que não passa de uma lenda. Emily observou que ele não respondeu à pergunta que ela fez, mas estava cansada demais para insistir na discussão. Afinal, tinha passado a noite acordada trabalhando em um plantão extremamente agitado, como costumavam ser as noites, desde o aparecimento do tal lobisomem. Quer fosse verdade ou não sua existência, estava gerando enormes demandas por parte do hospital. Assim sendo, ela não insistiu na discussão e decidiu ir-se embora. Assim sendo, os dias passaram sem que Emily tivesse a menor ideia do que fazer para resolver o caso e muito menos de por quem poderia chamar para apoiá-la em uma história que a princípio ela mesma não conseguia acreditar. O caminho de volta para casa foi uma mistura de frustração e cansaço mental. À medida que avançava estrada adentro, ficava imaginando até que ponto aquelas coisas realmente estariam acontecendo. De repente, quando deu por si, vendo-se sozinha em uma estrada esquisita, onde não se via nada além de mata à frente, teve a sensação incômoda de que estava sendo seguida. E avaliando bem, percebeu que não à toa vinha tendo esse sentimento e esta impressão de que alguém a seguia, porque de fato, um vulto a acompanhava, cuidando em se esquivar de ser percebido. Emily, que havia tomado um trem, percebeu que do outro vagão, contíguo ao que ela estava, alguém a observava. Não demorou muito e ela foi até lá, surpreendendo a pessoa. E para grande surpresa dela, era Oliver, o bibliotecário que tinha se tornado seu parceiro nas buscas pelo lobisomem. Ao ser confrontado por ela, o homem gaguejou qualquer coisa que soou como uma desculpa esfarrapada. Ele estava surpreso de haver sido descoberto, porque de fato estava tentando se esconder. E foi sobre isso que ela lhe perguntava a motivação. Constrangido, Oliver começou a gaguejar que não queria que ela pensasse que estava sendo seguida, mas ele estava demasiadamente curioso para saber que rumo as coisas tomariam, já que percebeu que ela seguiu no caminho da delegacia. Ela suspirou, ainda um pouco desconfiada, mas explicou para ele que a delegacia tinha sido uma grande perda de tempo e entrou a explicar para ele os detalhes, mas sem muito ânimo. Oliver escutou com paciência e logo em seguida lembrou a ela que aquela seria uma noite de lua cheia. Emily olhou para Oliver
sem conseguir entender o que ele estava tentando sugerir. Em seguida, ele começou a explicar que o ideal seria que armassem uma emboscada na área onde os ataques eram mais frequentes, à espera do lobisomem. Seria a maneira mais simples de descobrir a identidade do monstro. Afinal, era tudo uma questão de chegar um pouco mais cedo que o bicho e, adiantando-se a transformação, eles teriam uma chance de ver quem era o homem por trás do monstro. A princípio, isso pareceu a Emily a coisa mais absurda que alguém poderia propor. Mas, dadas as circunstâncias em que se encontrava, já que ela não teria por quem chamar e nenhuma outra maneira de resolver, até que o plano lhe pareceu razoável. E ainda que o instinto lhe sugerisse que recusasse aquela proposta, ela surpreendeu-se a si mesma e concordou com Oliver. Marcaram um horário e tão logo a lua apareceu, ela estava a postos à espera de Oliver para seguirem na empreitada de enfrentar o bicho, ainda que nenhum dos dois tivesse a menor ideia de como fazer isso. Essa noite, ela fatalmente chegaria um pouco mais tarde para o plantão, mas a urgência em resolver esse caso fez com que ela não pensasse duas vezes e apenas rezou para que de fato chegasse ao plantão mais tarde, já que a outra opção era não chegar nunca mais. Em pouco tempo, estava ao lado de Oliver e logo que se aproximaram ao lugar onde deveriam esperar o bicho, não houve tempo sequer para ansiedade e o lobisomem, emergindo das sombras, enfrentou-os, encarando desde o momento em que os avistou, como se, na verdade, já os tivesse visto antes mesmo deles chegarem ao ponto que esperavam. O monstro se aproximou deles com um brilho ameaçador nos grandes olhos amarelos que brilhavam à noite, de forma sombria e perigosa. E nesse breve instante de contato visual, Emily percebeu que havia algo de familiar nos olhos do bicho. Por mais que ela não pudesse explicar como, estava claro para ela que aquela criatura se tratava de alguém que ela conhecia, ou que pelo menos já tinha visto uma vez. E era tão forte essa constatação que até mesmo o terror de ver tão de perto uma fera sobrenatural e lendária ficou em segundo plano. De toda maneira, mesmo que pudesse reconhecer com exatidão de quem se tratava, nada poderia ser feito, pois, conforme estava claro para ela, não chegaram a tempo de ver quem era o humano por trás do monstro, não sairiam dali vivos para contar a história, posto que nenhum dos dois estava preparado para um embate, muito menos com um animal daquele porte e com aquele nível de perigo. Ao se dar conta disso, Emily entrou num estado de pânico tão completo que nem sequer conseguia se mexer. E foi nesse estado de imobilidade que ela viu o lobisomem avançar a plena fúria sobre o Oliver, em uma batalha em que o bibliotecário claramente não teria nenhuma chance de vencer. Ela quis virar o rosto para não assistir o que ia acontecer, mas não pôde, e nesse instante ela percebeu, perplexa, que no movimento de grande agilidade, Oliver tirou do bolso uma espécie de medalhão, que é o que tudo indicava devia ser de prata, e pondo-o no pescoço do lobisomem, imediatamente a fera recuou, como se sentisse queimar sobre seu corpo o contato daquele objeto. O que quer que estivesse acontecendo, os deixava fora de perigo, pelo menos por algum tempo suficiente para que fugissem dali. E nessa hora, num estalo, ela recuperou as forças e a capacidade de puxar Oliver pelo braço e tentar sair dali. Mas, para grande surpresa, o homem se recusou, explicando a ela que era justamente aquele momento o mais importante, já que o contato inevitável com a prata do objeto faria com que o lobisomem voltasse à sua forma humana. Ele insistia em que não podiam sair dali naquele momento, mas ela estava demasiadamente desesperada para permanecer naquele lugar. O único instinto que ela tinha era de correr para o mais longe possível. Entretanto, o que estava acontecendo com a fera passou de forma muito mais rápida do que o tempo que os dois levaram para chegar a um acordo, se ficavam ou se fugiam. De fato, em poucos instantes,
o lobisomem se revolvia pelo chão voltando à sua forma humana. E que grande foi a surpresa, quando ao chegarem perto, constataram que a identidade da fera não era outra, senão a do delegado, com quem Emily havia conversado algumas horas antes. Aquele mesmo senhor que fez questão de dizer para ela com grande energia que não fazia o menor sentido acreditar em lendas e em crenças de gente de cidade pequena. Nesse instante, ela entendeu por que ele fez tanto esforço para dissuadi-la de continuar na pista do lobisomem. Agora, as coisas estavam mais claras do que nunca. Ele colocava vários policiais para vigiar a porta da delegacia para despistar alguma eventual desconfiança que tivessem a respeito dele. E ainda tinha um excelente pretexto para sair todas as noites e fazer os seus ataques, como lobo. Fingia ser um policial em ronda, à procura de um culpado, quando, na verdade, o culpado era ele. Enquanto ela se dava conta de todas essas coisas, que agora lhe pareciam óbvias, Oliver telefonava para a polícia para denunciar o que havia acontecido. E, surpreendendo um total de 0 pessoas, os guardas começaram a rir quando ele falou o que tinha acabado de acontecer. Para Emily ficou muito claro que nenhuma viatura chegaria ali, então ela decidiu por outro caminho e chamou uma ambulância. Não era tão absurdo como parecia, afinal, o delegado, que agora estava no chão, estava completamente queimado no lugar onde a corrente de prata tinha estado. E quando a ambulância chegou, preparada para atender mais um caso que envolvia o lobisomem, que grande surpresa tiveram os maqueiros, ao constatar que dessa vez era o próprio lobisomem quem precisava de socorro. E ao chegar no hospital, a própria Emily cuidou em tratá-lo pessoalmente, ou melhor, teria feito isso se ele não tivesse fugido na mesma noite em que foi apreendido do leito do hospital. Jamais puderam provar que ele de fato era o lobisomem, mas em compensação, o fato de que os ataques pela cidade acabaram com aquele sumiço foi o suficiente para a população acreditar no que a enfermeira e o bibliotecário haviam testemunhado. Em última instância, isso encerrou o problema. Os doentes foram tratados, a cidade voltou à sua paz habitual e Emily continuou no seu emprego, agora sem o susto de saber que havia uma fera pelo lado de fora, destroçando as pessoas. Oliver havia sido testemunha ocular a respeito de um personagem que o havia fascinado a vida inteira, e agora, mais do que antigos documentos, tinha uma história espetacular para contar na biblioteca. História que, aliás, também foi contada nos jornais, explicando o fim de um caso que parecia não ter nenhuma solução, e que, com a coragem de uma enfermeira dedicada e a curiosidade de um bibliotecário, havia, por fim, terminado e de forma positiva para todo mundo. Bom, gente, e por hoje é isso. Sempre agradecendo a companhia de vocês. Um grande abraço para todo mundo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, comenta aí se você gostou da história. No mais, até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!